Ok, eu estou gravando aqui porque nós estamos conversando por que tantas coisas do mundo atraem o servo de Deus, porque novelas, filmes, jogos, videogames, não é? Videogames. Eu estava conversando ontem com o Júnior e ele falando que o jogo, nós estamos gravando essa mensagem em outubro de 2012, então o jogo FIFA 13 na Inglaterra é um responsável por um grande índice de divórcio. Um grande índice de divórcio. Por quê? Porque os homens gastam um tempo imenso em frente a um videogame, jogando um jogo de futebol. Correto? E dá pouca atenção às suas esposas. E está causando divórcio. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você sabia que o grande número de adultério, de separação, né, nos Estados Unidos vem da internet? Em função da internet, porque o adultério começa pela internet, não é? Então, por que a busca da fama, por que eu estava falando de te gravar, cantores que se vendem à Globo, por que assistem essas novelas, por que em cada 10 lares que estão assistindo a novela, dos 10 lares evangélicos, 7 estão ligados no final de novela, que dá uma fortuna para a Rede Globo, por que dá essa audiência toda, por que agora já vão ter muitos assistindo essa Salve Jorge, que é uma saudação a um orixá, por que o povo, por que a liderança, por que essa briga na televisão de um líder aqui contra o líder dali, com um líder daqui, tirando um do ar, colocando o outro no ar, por que isso tudo tem acontecido, por que as pessoas estão ficcionadas dentro da igreja por tatuagens, por piercing, por músicas mundanas, por roupas sensuais. A mulherada evangélica hoje tá super sensual, gente. Super sensual. E por quê? É uma pergunta que a gente fica no ar, né? É uma pergunta que a gente fica, meu Deus, mas por que isso está acontecendo com o povo de Deus? Olha só, é porque o povo de Deus hoje gosta mais das coisas do mundo do que das coisas do reino. Aquele que quiser agradar ao mundo, desagrada a Deus, diz a palavra. Aquele que quiser servir ao mundo, com certeza vai desagradar a Deus. O amor do mundo ao mundo é sinônimo de desamor a Deus, não é? Aquele que ama ao mundo, né, desagrada a Deus. E por isso que hoje nós estamos vivendo, dentro do contexto igreja, isso. A igreja está mundanizada. Por quê? Porque o amor ao mundo é maior do que o amor a Deus. Festas mundanas dentro da igreja, porque o amor às festas mundanas é maior do que a fidelidade e a santidade que devemos ter com Deus. Por que se comemora um monte de... Trazem festas juninas para dentro da igreja, não é? Para quê? Ah, não, mas nós queremos, nós trazemos a festa na roça, né? Ah, não, é para atrair as pessoas. Isso tudo não é para isso não, gente. É porque o amor àquelas festas mundanas é maior. Por que se comemora um Natal que é totalmente pagão dentro das igrejas hoje? Por quê? Comemora um Natal que é totalmente pagão e satânico. Porque o amor a essa festa, o glamour dessa festa é maior do que o amor a Deus. Por que se comemora essa Páscoa pagã dentro da igreja, com coelhinho e tudo? Por que se coloca a árvore de Natal, essas baboseiras todas dentro da igreja, nas casas do crente? Porque o amor, o glamour dessa festa é muito significativa. É muito significativa. E o amor ao mundo torna-se maior do que o amor a Deus. Então, eu vou amando o mundo. E nós nos tornamos hoje uma igreja pagã. Totalmente pagã. Ao ponto de vocês, quem acompanha a gente aqui, semana passada, irmão, eu cheguei na igreja aqui nos Estados Unidos, tinha 2 abóboras no altar, comemorando o Halloween.
Uma festa altamente satânica. Dentro da igreja. Por quê? Porque o amor a essa tradição nos Estados Unidos é maior do que o amor a Deus. Aí, veja bem, o Senhor, nós temos que ser enfático nisso. Nós estamos chegando nos fins dos tempos, nós estamos chegando num momento crítico para a igreja, para a humanidade, tá entendendo? Nós estamos chegando no fim de onde está caindo tudo, todos os padrões morais, familiares, éticos, tudo está indo para o chão. Dentro e fora da igreja. Então, eu não tenho mais que chegar para vocês e pregar um evangelho de blá blá blá. Meu irmão, só vai para o reino quem tiver em santidade. Pare de ouvir evangelho genérico. Pare de ouvir evangelho made Paraguai. Pare de ouvir vozes que são vozes que estão te tirando de um compromisso com Deus. Deus é santo, importa que nós sejamos santos. Busquemos a santificação todos os dias, sem a qual ninguém verá a Deus, meu irmão. Eu quero ver, por que as pessoas hoje estão sem os dons do Espírito Santo? Por que as pessoas hoje não impõem a mão sobre o outro até curado? Por que os demônios não saem quando a igreja dá ordem? Por que a igreja não busca mais os dons do Espírito? Por que a igreja não busca a santificação? Por que a igreja não sai de 4 paredes? Por que não sai de 4 paredes? Porque não tem autoridade espiritual para pisar fora. E nem autoridade espiritual dentro mesmo. A corrupção entrou dentro da igreja. Pastores milionários com aviões, com jatinhos, com emissoras, com grandes propriedades, com mansões, com tudo isso, arrancando o dinheiro das pessoas. Que autoridade espiritual esse cara tem fora? Pastores envolvidos com maçonaria até o último fio de cabelo. Pastores envolvidos com política até o último fio de cabelo, apoiando o candidato. Eu não apoio esse porque esse é favorável ao kit gay, mas eu apoio esse que tanto me salda aqui, como vai num terreiro de macumba, como vai lá no pé de uma imagem beija, como vai no esoterismo, quando vai... Então, eu estou junto com ele. Entendeu? Pastores que estão vendendo a sua unção pastoral, não é? A sua unção pastoral, aquilo que Deus os chamou, aquilo para que Deus os chamou. Estão fazendo, sabe o quê? Se candidatando, virando políticos. Porque atrai, gente... Amor à carne, as coisas do mundo atrai de uma forma tremenda muito mais do que o reino de Deus. Para que eu vou me preocupar com o reino de Deus? Eu quero viver o aqui e o agora. Então tem gente trocando reinar com Jesus na glória para reinar nessa terra com Satanás. Tem gente que está deixando de ser do reino de Deus para servir ao reino de Satanás. É começar aqui na terra. Isso vai ter um custo muito alto. Isso vai ter um custo muito alto, né? Então, nós precisamos entender isso. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo dentro da igreja hoje. Então, se você pegar tudo... que está acontecendo hoje dentro da igreja, você vai ver que é tudo isso. Vaidade, soberba, autossuficiência. Não é? Então, a vaidade, o desejo de ter, de ser reconhecido, de títulos, tudo isso é o quê? Amor ao mundo. Né? A Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, 1 João 2,15. Ou seja, meu irmão, se eu hoje amo o mundo, amo as coisas que no mundo há, não tem conversa fiada, o amor de Deus não está em mim, acabou. Agora, como é que eu vou ser salvo? Como é que eu vou reinar com Cristo sem o amor de Deus em mim? Me explica. Mas aí você é muito duro. Aí você praticamente, e a graça de Deus, irmãos, não confundam graça de Deus com amor ao mundo. Deus não tem compromisso com quem ama o mundo.
É chegado entre vós o reino de Deus. Essa é a palavra de Jesus. É chegado entre vós o reino de Deus. Ide por todo mundo e pregue o evangelho. O evangelho qual? O evangelho do reino, o evangelho do arrependimento, das pessoas se arrependerem e voltarem para o Senhor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem está dizendo isso está ali em 1 João 2,15. Então, meu irmão, não tem espaço para vaidade, soberba, autossuficiência, amor ao glamour. Eu tenho que... Mas, pastor, se eu não atender esse anseio da igreja, se eu não contemporaneizar a igreja, eu vou perder fiéis. Meu irmão, que perca. O que você não pode perder é a sua salvação e a salvação das ovelhas ao qual você está à frente. Mas pastor, se eu fizer assim, eu vou ter que sair da igreja que eu congrego, pastor. Olha, o senhor não sabe, eu congrego. Meu avô congregava ali, meu bisavô foi fundador, meu avô congregava ali, minha mãe congregava ali, meu pai, eu congrego ali, meus filhos congregam ali. Vai todo mundo para o mesmo lugar, porque olha só, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu irmão, se você está sendo guiado por alguém que ama o mundo, você vai para o inferno junto com ele. Se as práticas, se a doutrina, se os ensinamentos onde você está hoje é amor ao mundo, mas como eu vou saber se é amor ao mundo? Pelo meu irmão, pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Ouça o que está sendo ministrado. Está sendo ministrado o evangelho do reino de Deus? Está sendo ministrado como Jesus ensinou? Porque nós temos que pregar o evangelho que Jesus pregou, não o evangelho segundo o pastor Carlos Camilato, segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Ciclano. O que eu penso, o que eu acho, o que o líder acha, o que fulano acha, mas aquele cara é um apóstolo, é um pai apóstolo, é um patriarca, é um homem ungido, uma mulher ungida. Meu irmão, não me interessa o que esses homens pensam. Se o que eles pensam não está em linha com a Bíblia, meu amigo, um abraço. Eu não vou andar com pessoas que não pensam como Cristo pensou, porque o amor, vou falar de novo, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. É por isso que hoje você vê uma igreja mundanizada e satanizada. Você tem líderes na igreja que é envolvido com satanismo, líderes na igreja, pastores envolvidos com maçonaria, com sociedade secreta, e Rotary, Lions, essas coisa arada, tudo que é tudo farinha do mesmo saco. Líderes, esposa de líderes viciadas em novela. Você vê homens de Deus viciados em futebol, gananciosos, amantes de si mesmo. E ovelhas da mesma forma. Sabe? Apaixonado por uma musicazinha romântica do mundo. Sabe? Gosta tanto de um filme que não traz nada, que só vai te trazer prejuízo. Gosta tanto de uma coisa mais assim, vamos dizer, da vaidade do mundo, do carro do ano, do carro último tipo, da joia, do relógio, da roupa de marca. É tão aficionado com isso, sabe? A gente vê. Não estou dizendo que você vai andar desleixado, mal vestido, nada disso, seu carro tem que ser velho, sujo, não é isso. Mas a diferença é quando a pessoa tem isso de uma forma tão natural, que isso, tendo ou não tendo, sendo a roupa dessa marca, pô, legal, tô com a camisa Lacoste, que bênção, legal. Se não for Lacoste, tá bom, cara, legal também, eu não estou preocupado com marca. O meu tênis, o meu é Adidas, o meu é Penalty, eu sei lá qual a marca. Não, o meu só se for Nike, se for, sei lá qual as marcas que tem aí. Não, carro para mim tem que ser, bicho, aquele é o carro, porque sabe qual é? Não, tem que estar naquela academia, tem que estar sarado, tem que estar, sabe, uma vaidade, é narcisismo, né? Tem muito crente metrosexual também, né? Cara metrosexual, aquele cara todo sensual, só roupa de marca, só cabelinho com gel, né? Só jaquetinha bonita. Isso é metrosexual, bicho. Isso é tudo frescura, é tudo palhaçada. Isso é tudo amor ao mundo. Não ames o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pastores que tem que ter jato, tem que ter jatinho. Não, irmão, ele tem que ter jatinho para lá e para cá. Os templos, a concorrência, agora quem ergue o templo maior e mais bonito.
sendo que o Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Sabe? Então, irmãos, por que a igreja do Senhor Jesus está assim? Que na realidade não é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus ama primeiro o reino de Deus. A igreja de Jesus segue o seu líder. Quem é o líder da igreja de Jesus? Jesus. A igreja de Jesus ama o reino de Deus e não essa podridão que está aqui, esse reino fajuto que está aqui na terra. A igreja de Jesus, ela ama e serve ao seu Senhor. A igreja de Jesus, os membros são embaixadores de Cristo, sacerdotes do Deus vivo nessa terra, raça escolhida, sacerdócio santo. Essa é a igreja de Jesus. Tem hora que a gente também fica falando, a igreja de Jesus, que a grande parte que está aí não é a igreja de Jesus não, meu irmão. Não é a igreja de Jesus, porque eu não consigo conceber uma igreja de Jesus mundanizada, satanizada como está hoje. Não é a igreja de Jesus. Não adianta a gente se iludir e querer ser politicamente correto. Não é a igreja de Jesus. Porque a noiva de Jesus, como uma noiva... mas pastor, a gente está aqui para crescer, para aprender, sim, mas tem gente que está há 20 anos. Olha só, lá em Timóteo eu li esses dias, esses que aprendem muito, mas não chegam nunca ao conhecimento. Meu irmão, tem gente que está há 10, 15, 20 anos e não chega ao conhecimento, e cada dia mais amante de si mesmo e amante do mundo. É amante dos prazeres do mundo, amante do dinheiro. Cara, tem que parar e pensar. Vem cá, eu estou convivendo nesse meio? É esse meio que é o meio do meu convívio? Amante ao dinheiro? Amante ao poder? Amante às vaidades? É isso? Porque vaidade também, meu irmão, não é só vaidade para ter um carrão, um apartamentão, não. É vaidade dentro da igreja. Vaidade por cargos, por títulos, por posição que ocupa dentro da igreja. Eu sou diácono, eu sou líder de célula, eu sou líder de pequeno grupo, eu sou líder de louvor, eu sou líder disso, eu sou líder disso. Rapaz, nós temos que entender que o grande eu sou é o grande eu sou e nós somos o grande eu nada. Então, quando essas coisas de liderança, de servir... Se o cara não recebe um cargo, ele nem quer nem saber, porque ele acha que ele tem que ter um cargo dentro da igreja. Isso é vaidade, como é a vaidade por roupa, por carro, por joias, por isso ou por aquilo. É a mesma vaidade focada em coisa diferente. É pura carnalidade, é puro mundanismo. E aí não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela busca primeiro o reino. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, certo? A igreja de Jesus é uma igreja que vive em humildade. Sabe o que é isso? Humildade. É humildade. Isso que nós temos que aprender. Viver em humildade. Viver em comunhão com o meu irmão. Sentar com o meu irmão. Abrir o coração, ouvir o meu irmão, amar, estender a mão. Isso é a igreja do Senhor Jesus, né? Isso é a igreja do Senhor de Jesus. Isso que nós estamos vendo hoje, infelizmente não é. Não é. Precisa ser transformado na igreja do Senhor Jesus. E começa no meu coração. Começa por mim. Começa por mim. Começa por mim. Eu tenho que começar a pedir a Deus para ter o caráter de Cristo, para que os valores do reino, venham a ser implantados em minha vida. Porque hoje o que está implantado no nosso meio são os valores do mundo e não os valores do reino. Os valores do reino são totalmente opostos aos valores do mundo. É isso que a gente precisa entender. Então, nós estamos vendo o quê? Lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. É isso que nós temos que buscar primeiro, o reino de Deus. E as outras coisas, Mateus 6,33, nos serão acrescentadas. Então, por favor, igreja, que vocês que ouvem a gente aqui, entendam uma coisa. O que nós ministramos aqui é para que nós, a começar em nós aqui, nos tornemos membros da igreja de Cristo, da noiva.
para que nós nos tornemos o quê? Participantes do reino de Deus e não participantes de clube social. Entendeu? Busque primeiro o reino de Deus. Fuja das paixões desse mundo. Se alguma coisa Deus ministrar no seu coração agora, hoje, ou enquanto está se ministrando aqui, que você é apaixonado por algo do mundo, que algo do mundo te atrai com muita força. Olha, pastor, eu sou viciado em novelas, não tem jeito, eu já tentei parar. Eu sou viciado em bebida, em cigarro, em sexo, em pornografia. Eu sou viciado em roupa, eu sou vaidoso, eu sou... Assim, carro para mim tem muito valor, eu preciso me mostrar bem com um carro novo. Essas teologias da prosperidade, elas levam a pessoa a ser tão vaidosa, é uma coisa tão terrível, que a pessoa tem que se mostrar bem de vida, então tem que estar bem vestido, com um paletó, com um blazer, a mulher com um vestido bom. Você tem que mostrar que servo de Deus é vencedor, é isso, é sempre pregado isso, você é um vencedor, você é isso. Isso tudo é um evangelho fajuto, não é o evangelho do reino. Paulo morreu pobre, estava preso. Pedro morreu pobre, estava preso. Então esses homens nunca serviram ao Deus vivo. Segundo a teologia da prosperidade, que esse monte de homens que se dizem servos do Senhor, né, que são ovelhas vestidos, são lobos vestidos em pele de ovelhas, estão arrancando o dinheiro, estimulando as pessoas a serem gananciosos. Isso não é o evangelho do reino. Isso não é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino, claro, a pastora Célia falando, é o evangelho de arrependimento. Então eu vou ter que ser pobre? Não estou dizendo que você vai ser pobre, eu estou dizendo que você vai viver com aquilo que Deus te der. Então você é um voto de pobreza, não é nada disso. Eu estou dizendo que você não vai viver guiado pelo ter, mas pelo ser discípulo de Jesus. E Deus pode te acrescentar, te dar riqueza, te dar as coisas, pode, porque Ele é o Deus e Ele dá a quem Ele quer, como Ele quer. Você entendeu? Mas isso não pode ser o centro da sua vida, nem o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não é eu comprar bênçãos. O centro do Evangelho não é a cura, não é a bênção que eu preciso material. O centro do Evangelho é Cristo Jesus em nós, a esperança da nossa glória, é Cristo Jesus, a esperança nossa para a salvação, é tudo. Jesus é o centro do Evangelho, é Cristo em nós. Isso que nós temos que entender, é viver o reino de Deus. Então, comece lá sendo humilde. Aquele que quer ser o primeiro, sirva o outro. Jesus mostra, dobra-se, se ajoelha ali na presença dos seus discípulos e abaixa-se e lava os seus pés, os pés dos discípulos. Jesus prova que pode ser um líder sendo humilde, servindo. Liderança na igreja do reino de Deus é uma liderança de serviço, é uma liderança que serve, não uma liderança de status. Isso é igreja, isso é o reino, isso é a igreja de nosso Senhor Jesus. Não é a placa que eu sirvo. Como diz o outro, se placa fosse tão importante, por que ela fica do lado de fora? Guardava dentro da igreja. Não é a denominação, não é a doutrina de denominação nenhuma. Isso não leva ninguém para lugar nenhum. Isso conduz mais para o inferno do que para o reino de Deus. Doutrinas religiosas, placas denominacionais, conduzem mais para o inferno do que para o reino. Porque eu me apego a uma doutrina, eu me apego a uma placa, eu me apego a um estilo. Isso também torna-se vaidade e torna-se adoração. E Deus não divide a adoração dele, nem com doutrina, nem com pastor, nem com líder, nem com cantor. Tem gente que adora cantores. Adora cantores. Você já imaginou o que é isso? Pessoas que adoram a cantores. E tem. Trocando a adoração a Deus por adoração a um ídolo humano. Isso tudo é vaidade, é carnalidade. É por isso que hoje a igreja está como está. É por isso que a igreja já se despencou nos Estados Unidos, despencou na Europa. E muitos pastores que vão para a Europa, isso a gente tem acompanhado aqui. Pessoas da Europa falam com a gente, vão para lá para arrancar dinheiro dos brasileiros que estão lá. Vão para lá para pregar só
prosperidade e arrancar dinheiro dos brasileiros que estão lá, isso que vão. Não vão para pregar o evangelho do reino. O país já se esfriou, a igreja já esfriou, a igreja local, e os que vão daqui, que é para levar o evangelho do reino, fazer o caminho inverso, sabe, o caminho inverso, o caminho de levar agora o evangelho do reino de Deus, está levando o evangelho de maldição, não do reino de Deus. Por quê? A resposta é simples: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. É isso. Porque tornaram-se mais amantes do mundo do que das coisas de Deus. Tornaram-se, então, uma igreja do mundo e não uma igreja do reino de Deus. Certo? E enquanto está se brigando, hoje, eu falo mais uma vez, está se alongando aqui, mas não esquenta não. Nós estamos em 2012, em plena campanha política. Vou falar a data certinha aqui. Hoje é dia 23 de outubro de 2012. Plena campanha política, tem pastores se degladiando, defendendo o candidato tal. Tem pastores vendendo voto da denominação por político tal. Não é? Nós estamos agora no segundo turno. O que teve de candidato pastor, e graças a Deus a grande maioria levou bomba, certo? A gente conhece pastores que chegou, nós conhecemos. Deus mandou eu sair candidato, porque Deus vai me dar essa prefeitura. Ficou em quarto lugar, como Deus mandou. Aí uma pessoa que não é serva de Deus virou e falou assim: esse Deus que essa pessoa ouviu deve ser do Paraguai, ou seja, falsificado. Serviu de escárnio. Quantos banners, cartazes, buzz door, né, esses outdoor em carro, com pastor fulano de tal, profeta fulano de tal. Graças a Deus a grande maioria levou bomba. Tudo querendo a glória dos homens, o poder do homem. Então, ao invés de estar brigando, de estar indo aí para a televisão só bater, brigar contra o kit gay, brigar contra os homossexuais, meu irmão vai dobrar o joelho e orar para que a igreja se santifique. Jesus está de volta, vai ficar aí grupo gay, vai ficar aí medida provisória tal, lei tal, vai ficar aí igreja homossexual, igreja Assembleia Batista, Presbiteriana, Wesleyana, Católica, vai ficar tudo aí. Porque Deus vem buscar sua noiva, então vamos pregar o evangelho do reino, cara. A igreja entrando em disputa política, enquanto milhares de pessoas precisam ouvir o evangelho do reino. Igreja investindo milhões, bilhões em programas de televisão, em templos faraônicos, em cidades faraônicas, ao invés de pregar o evangelho do reino, enquanto bilhões de pessoas precisam ouvir o evangelho do reino. Isso é a igreja de Jesus? Não, isso é a igreja que ama o mundo e as coisas que no mundo está. E o amor de Deus não está nela. Viu como é que é simples? Porque dentro da grande parte da igreja, hoje, existem viúvas e órfãos passando fome. Irmãos passando fome, passando necessidade, enquanto está se construindo templos faraônicos, homens com jatinhos para cima e para baixo, fazendo de tudo. O amor do Pai não está neles. É uma igreja sem amor. Entendeu? Então, peça a Deus, em nome de Jesus: Senhor, eu quero buscar em primeiro lugar o seu reino. Eu quero amar a Ti e não ao mundo nem as coisas que no mundo estão. Eu quero ser a noiva preciosa do Senhor. E dentro de uma característica da noiva de Cristo é o amor, é o estender a mão, né? É um louvar, como a gente viu a ministração da Geiciane, é um louvor silencioso, é um louvor que estende a mão, é um louvor que estende a mão, não fala, estende a mão e socorre e ajuda. Essa é a noiva de Cristo. Você entendeu? Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Não é a igreja que fica com baixaria em televisão e internet. Não são pessoas que dizem discípulo de Jesus e estão na internet um alfinetando o outro no Facebook. Isso não é amor, bicho. Isso não é igreja. Isso não é irmão.
Irmão, aquele que se cala perante a ofensa. Entendeu? Foi ofendido, se cala. Ore pelo que ofende. Jesus ensinou isso. Esse é o evangelho do reino. Olha, ore pelos que te odeiam. Isso é evangelho do reino. Ame aqueles que te odeiam. Isso é evangelho do reino. Entendeu? Agora não, eu falo uma coisa, daqui a pouco eu sou alfinetado no Facebook, sou alfinetado pela internet, críticas e em conversas de canto, de grupinhos. Isso não é a igreja. Então, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai tem que estar em nós. E como é que Jesus amou? Agora eu vou ter que ir lá para os evangelhos e ler os evangelhos. Eu via, Jesus amava o pecador, não amava o pecado, mas amava o pecador. Jesus não era avarento, Jesus não era faccioso, tinha facções, Jesus não tinha denominação religiosa, Jesus pregava o evangelho do reino, Jesus pregava um evangelho simples, fácil de entendimento, Jesus fazia discípulos, Jesus ordenou que os seus discípulos fizessem também discípulos dele, né? Discípulos. Jesus amou aqueles que o odiavam. Jesus não viveu por uma causa. Isso errou. Jesus viveu por uma causa, pela causa do evangelho. Não. Jesus foi capaz de morrer pela causa ao qual ele veio à terra, que foi implantar o reino de Deus, que foi obedecer ao Pai até a morte e morte de cruz. Então Jesus foi muito além de viver por uma causa. Jesus foi capaz de morrer por uma causa. Né? Certo? É isso. Essa é a igreja de Cristo. É isso que eu queria passar para vocês. Certo? Porque quando você começar a amar a Deus mais do que o mundo, todas essas coisas, essas novelas idiotas, esses filmes idiotas, a vaidade que é bobagem, a soberba, sabe, a altivez, o querer ser notado, o querer ser visto, o querer uma posição, o querer ter a todo custo, independente de quanto isso vai me custar, o querer ser o tal, tudo isso passa, tudo isso vira nem segundo plano, vira último plano. Porque agora o seu foco está em Cristo, você está focado no reino, em obedecer ao Pai até a morte e morte de cruz. É isso o anseio do nosso coração aqui, tanto do pastor Elias, quanto o meu aqui, e da pastora Célia aqui na Amazon Gospel, e as outros sites que nos tocam. Esse é o anseio do nosso coração, de que nós nos tornemos igreja verdadeira de Cristo. É isso. É por isso que a gente está aqui todo dia. É por isso que a gente tem culto sexta-feira online, é por isso que tem discipulado, é por isso que o pastor Elias está com a Vivos, tantos estudos, tantas ministrações, tantos buscando trazer isso hoje nos últimos tempos, à evidência. Igreja, vamos voltar a ser igreja de Jesus. Vamos amar, né? É por isso, sabe? O resto, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Dinheiro, reinos criados por homens aqui nessa terra, entendeu? Grandes mansões, grandes palácios, grandes templos, aviões, grandes carros, grandes ternos, anéis no dedo, pulseiras, anéis, relógios, Rolex, ternos de marca de R$5.000 um, R$3.000 outro. Tudo isso vai ficar. Programa de televisão, emissora de televisão, sabe? Réplica do Templo de Salomão, cidades erguidas por denominações e por pessoas. Tudo isso vai ficar e vai perecer. E aqueles que são do reino vão subir para o reino. E aqueles que não são do reino vão ficar. E o Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Preste atenção, vou falar essa frase para a gente terminar, vou só explicar um negocinho. Não olhe para o mundo. Não olhe para os acontecimentos que estão ao seu redor com os mesmos olhos que o mundo olha.
Ou seja, não olha para a crise econômica com os mesmos olhos que os analistas econômicos, economistas de Wall Street ou dos comentaristas veem, ou dos conselhos monetários ou que os bancos centrais veem. Não olhe com esses olhos. Peça para ver com os olhos, para olhar com os olhos de Cristo. Não olhe toda a estrutura política do mundo, crises econômicas, guerras no Oriente Médio e tal, coisas que estão acontecendo no mundo com os mesmos olhos que os analistas políticos, estrategistas de guerras olham. Olhe com os olhos de Cristo. E você vai ver que Deus está movendo, Deus está mexendo e está preparando o grande palco para o arrebatamento. É isso que está acontecendo. E nós estamos olhando com os olhos do mundo, mesmos olhos de pessoas que não têm discernimento espiritual estão olhando. Então, enquanto a igreja olhar para o mundo com os olhos do mundo, ela está no mundo e ela é do mundo. Quando a igreja olhar para o mundo com os olhos de Cristo, vai ver o que Deus está fazendo e ela vai entender, nós não somos desse mundo. Você sacou a diferença? Pegou? Pegou aí? Pegou o gancho? É esse o gancho que eu quero passar para você. É isso que eu quero passar para você. E se você perceber que você hoje vive para o mundo, se arrependa. Se arrependa e viva para Deus. Tá legal? Feito. Nosso site é o www.amazongospel.com. Nós queremos que você seja abençoado. Se Deus falou seu coração com essa palavra, baixe ela vai estar no YouTube. Tá? Ela vai estar no YouTube. Baixe ela e mande o link para outras pessoas. Faça um DVD, um CD, eu sei lá, põe no pendrive, dá para alguém. Dá para alguém, passe para frente. Tá bom? Feito? Posso contar com a sua ajuda? Tá? Se Deus falou seu coração, se não falou, tranquilo, não esquente a cabeça. Fechado? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre tua vida. Em nome de Jesus. Amém?